Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos começar com um novo tema. Nós concluímos aqui o tema sobre mundo espiritual. Temos 11 vídeos à sua disposição para você ouvir e entender melhor este mundo espiritual que está ao nosso redor, que às vezes nem percebemos. 11 vídeos, não deixe de assistir. E compartilhe também. E hoje nós vamos começar um novo tema. Este novo tema vai falar sobre a doutrina de Cristo, que a teologia chama de cristologia, ou seja, nós vamos procurar entender, conhecer mais, estudar mais sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra. Mas podemos começar dizendo o que é que nós entendemos por doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de normas, de ensinamentos que um determinado grupo que se reuniu, que quer seguir aquela doutrina, procura conhecer esses princípios para sempre estar em unidade de fé, de pensamento, de ações, de sentimentos. Então, o nosso objetivo aqui é conhecer mais sobre Cristo, mais sobre a sua obra, e nós então estaremos ali absorvendo a doutrina de Cristo, onde todos os cristãos devem estar muito bem inseridos, conscientes e principalmente agindo de acordo com esta doutrina, para que haja uma unidade, né? Porque nós sabemos que o poder da unidade é estupendo. Quando nós estamos em unidade, o Espírito Santo se move de uma forma poderosíssima. Mas às vezes cada um quer criar a sua doutrina e aí perde-se essa unidade. O importante é conhecermos de uma forma mais íntima, mais profunda a Cristo e as suas obras, para podermos buscar esta unidade em Cristo Jesus. Cristo, no grego, nós sabemos que significa ungido, e logia, que vem da palavra logos, significa palavra. Então, cristologia, podemos dizer que é o estudo de Cristo ou a lógica de Cristo. Naturalmente, no nosso dia a dia, quando nós conversamos com alguém sobre Cristo, e esse alguém emite a sua opinião ou a sua posição com relação a Cristo, esta pessoa está expondo a sua cristologia. Precisamos só saber se ela está expondo a cristologia verdadeira. Como resultado do que ela fala, da forma como ela pensa, nós vamos saber se ela é uma pessoa de Cristo ou se não é uma seguidora de Cristo. Se ela segue as verdades que nós já conhecemos, que já estão sedimentadas no nosso coração, ou simplesmente se ela está criando uma doutrina pessoal sobre Cristo. Então, um erro na cristologia do outro vai determinar se ela é uma pessoa cristã ou se ela não é uma pessoa cristã. Mas para nós fazermos esta avaliação, nós precisamos conhecer profundamente a doutrina de Cristo, para poder fazer esta avaliação sobre o outro. Então, o centro da teologia cristã é o estudo da obra e da pessoa de Cristo, é o centro principal da teologia cristã. Aquele que crê em Cristo, nós sabemos que é cristão. E a fé que ele professa por crer em Cristo é o cristianismo. Então nós vamos ver aqui, procurar entender, procurar conhecer mais de perto a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Pode ser que nós já tenhamos alguns ensinamentos, alguma doutrina
já está incorporada em nós, e nós vamos ter a oportunidade de checar e ver se realmente aquilo é verdadeiro, se aquela doutrina é cristã ou não, porque todos nós vamos recebendo influências de outros, caminhadas que nós fazemos, às vezes por uma igreja, por outra igreja, mas o importante é nós vermos, segundo a palavra, a verdadeira doutrina cristã e procurarmos andar nela. Quando nós falamos da pessoa de Cristo, nós sempre vamos abordar a plena humanidade dele e também a plena divindade. Ou seja, uma única pessoa que era o que é plenamente homem, plenamente Deus. Podemos dizer que Cristo, Jesus, que foi a pessoa ungida aqui na terra, são duas naturezas. Ele tinha duas naturezas. Ele tinha uma natureza humana, perfeita, sem pecado, e ele tinha uma natureza divina. As duas naturezas em uma só pessoa. Isso é uma verdade básica que muitos distorcem essa verdade. Então fique atento, se o outro está lhe dizendo que não, que Jesus era só divino, que Jesus era só homem, você já está aí percebendo que essa doutrina dele está errada. Então, dentro dessa humanidade de Cristo, a cristologia considera seu nascimento virginal, da Virgem Maria, as implicações de Jesus ser totalmente humano, considera que ele veio deste nascimento virginal como uma pessoa humana, possuindo um corpo humano, possuindo uma mente humana, possuindo alma, emoções, tendo fome, tendo sede. Ele tinha também uma limitação na sua humanidade. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele estava limitado pelo seu corpo humano. Ele não era onipresente, mas ele sentia frio, ele sentia cansaço, ele ficava angustiado, tal qual um ser humano, tal qual como você e como eu, pessoas humanas. A única diferença é que Jesus não tinha nenhum pecado. Então, tudo isso que nós listamos aqui, elas pertencem à natureza humana, e quando nós lemos e estudamos a Bíblia, nós podemos observar tudo isso nessa natureza humana de Jesus, na sua humanidade. Porém, nós nunca podemos deixar de falar que Jesus, sendo totalmente humano, ele tinha uma impecabilidade, ou seja, ele não tinha qualquer pecado. Ele nunca pecou, mesmo sendo totalmente humano como nós. Esta é a diferença, porque nós viemos de uma natureza de pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso ele não tinha qualquer pecado, mas nós viemos de Adão. E aí herdamos essa natureza de pecado, mas que Jesus está aí predisposto, ansioso para matar essa natureza de pecado que há em nós e colocar em nós a sua natureza divina. Por outro lado, se nós consideramos essa humanidade de Jesus, nós vemos também, através de fundamentação bíblica, que Jesus Cristo é plenamente Deus, é plenamente divino, plenamente homem e plenamente Deus. E nós vamos encontrar algumas heresias contestando de que Jesus é plenamente Deus. Então vamos ter cuidado e vamos conhecer de uma forma mais profunda a Cristo, para nós podermos avaliar aquilo que o outro está falando, se é uma heresia ou se é algo verdadeiro, conforme as Escrituras. A cristologia também aborda a unidade de Cristo no mistério da encarnação. A encarnação
é o mistério, a encarnação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, a cristologia afirma que a humanidade e a divindade de Cristo são combinadas em uma só pessoa. Vemos também, quando nós aprofundamos esse estudo, que em Cristo há essas duas naturezas distintas, a natureza humana sem pecado e a natureza divina, e que cada uma tem os seus atributos unidas inseparavelmente na única pessoa de Cristo. Então, muitos dizem, não, uma pessoa não pode ter duas naturezas. Cristo não podia ser totalmente homem, totalmente Deus. Ou ele era um, ou ele era o outro. E talvez as manifestações dele a gente possa classificar como uma bipolaridade, que está muito em moda isso, né? Comportamentos assim, diferentes, transtorno de personalidade, que às vezes o ser humano manifesta e que muitos podem e interpretam desta forma, de que em Cristo havia essa bipolaridade, aquele transtorno de personalidade, que às vezes ele se manifestava como homem, às vezes ele se manifestava como Deus. Mas o que nós temos, a convicção, como seguidores de Jesus, como estudiosos de Jesus, é que realmente ele tinha essas duas naturezas em si mesmo. Nós vemos também, com relação à obra de Cristo aqui na Terra, que o seu ministério terreno, ele está envolvido em toda a Terra. Ele está envolvido aqui na Terra, ou seja, Cristo veio para a Terra, na pessoa de Jesus, e aqui ele teve um ministério terreno. E nós precisamos conhecer a Jesus de uma forma mais profunda para entender o que ele fez durante a sua caminhada, nesses 3 anos e meio que ele passou aqui. Quais foram os seus ofícios como profeta, como sacerdote, como rei? Qual foi o significado da expiação para nós que somos pecadores? O que é que significa a expiação para nós que somos pecadores? Qual foi o benefício que ele trouxe? Desculpem a tosse. Qual foi o benefício que ele trouxe com o seu sacrifício? Então vamos entender o que é expiação. Você sabe o que é que significa expiação? A expiação se refere ao sacrifício que Jesus Cristo entregou ao Pai com o objetivo de nos reconciliar, de reconciliar toda a humanidade com o Pai, com Deus Pai. Porque nós sabemos que quando Adão pecou e saiu da presença de Deus e gerou esta descendência a qual nós pertencemos, esse pecado separou o homem de Deus. E a expiação foi exatamente o meio. Foi exatamente o meio no qual Jesus, como Filho de Deus, pagou o preço por nós. Por esse pecado que está em nós, ele levou o pecado sobre si. E ele cravou este pecado na cruz. Ele desceu até o inferno. E depois ele foi ressuscitado pelo Pai. Então ele tomou o nosso lugar. Ele expiou o nosso pecado, para que nós tivéssemos a chance,
para que nós tivéssemos a oportunidade de resgatar esta relação com Deus e de voltar à presença do Pai. Esta relação que foi cortada através do pecado de Adão e Eva, que viviam em comunhão com Deus no Éden, mas que a partir do momento que eles pecaram, Deus cortou esta relação. Então, Jesus Cristo veio para expiar o nosso pecado, para se fazer pecado por nós, para oferecer esse sacrifício ao Pai, indo até a cruz, se fazendo pecado e cravando o nosso pecado na cruz, descendo ao inferno, que era o nosso lugar, mas através da ressurreição, Ele também nos dá esta oportunidade de nós ressurgirmos diante do Pai, de nós matarmos esta natureza de pecado através de uma obra do Espírito Santo e de nós resgatarmos esta relação com o nosso Deus e vivermos de uma forma ressurreta diante do Pai, como hoje está Jesus. Então, a expiação, nós podemos dizer que envolve o perdão dos pecados, envolve a reconciliação com Deus, envolve a salvação e a possibilidade de nós alcançarmos a vida eterna. Então, veja que obra maravilhosa e benéfica e misericordiosa Jesus fez por nós, se entregando ao plano do Pai, sendo obediente ao plano do Pai e trazendo esta possibilidade de nós termos uma vida ressurreta e voltarmos a ter comunhão com o nosso Deus. Nós somos cristãos e nós professamos o cristianismo. Então, nós precisamos saber quem é Jesus Cristo. Normal, lógico, racional isso. Quem foi esse homem que se fez pecado por nós? Quem foi esse homem que abriu o caminho de volta ao Pai? Podemos até perguntar qual é a importância da cristologia bíblica. Com certeza, conhecer a Jesus de uma forma revelada e não por informação de outros, isso é que vai nos levar realmente a começar esta volta, este caminho de volta ao Pai. Veja o que nós lemos em Mateus 16, de 13 a 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que falam de mim? Ele estava perguntando aos seus discípulos. E eles disseram: uns acham que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, os 2 profetas que vieram proclamando a vinda do Messias. Outros acham que que tu és Jeremias. Ou até que é um dos profetas, aqueles profetas lá do Antigo Testamento. Então, depois que Jesus ouviu esse relato dos seus discípulos, ele disse: e vocês, o que é que acham quem eu sou? Qual é a revelação que vocês têm de mim? E Pedro, que tinha tido uma revelação real e verdadeira de Jesus, ele respondeu e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nessa hora Jesus disse: Pedro, você teve a verdadeira revelação de quem eu sou. E bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, ou seja, não foi nenhum homem que te revelou isso. Não foi nenhuma informação dada por alguém.
Sabe quem te revelou isso, Pedro? De que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo? Foi o meu Pai, que está nos céus, que te revelou. Então, nós precisamos buscar esta revelação do Pai para declararmos e dizermos realmente quem é Jesus Cristo para nós. Porque esta revelação vai influenciar na nossa caminhada. Esta revelação vai influenciar nas nossas condutas, na nossa forma de viver. E ele ainda diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação que você teve, é que eu quero edificar a minha igreja. Eu não quero edificar a minha igreja em cima de informações humanas. Eu quero edificar a minha igreja em cima desta revelação verdadeira de que eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus vivo. E todos aqueles que tiverem essa revelação, ele diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Então veja a conexão sua com Cristo através de uma revelação verdadeira. E tudo que você desligar na terra será também desligado no céu. Então Jesus queria saber se aquela multidão que estava ali seguindo ele sabia realmente quem era ele. E principalmente seus discípulos, se tinham a verdadeira revelação, a consciência de quem era Jesus. Nós vemos que neste momento somente Pedro teve a verdadeira revelação de quem era Jesus. E o próprio Jesus disse que essa revelação não veio de homens, veio do Pai que estava nos céus. Não foi do seu entendimento carnal. Ele também diz algo muito importante a Pedro, que também é para nós. Eu quero edificar minha igreja, Pedro, em cima desta revelação de que eu sou Cristo, de que eu sou o Messias. Eu não quero que a minha igreja seja edificada em cima de informações de mentes humanas. Então nós podemos perguntar qual é o seu nível de revelação com relação a Jesus Cristo. Será que nós já temos esta revelação verdadeira e real de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, o ungido do Pai, o Messias, prometido pelo Pai? Porque até hoje tem pessoas que dizem que Ele é um profeta, ou que Ele é um ativista, é uma pessoa muito bacana, que luta pelo social, que luta pelos mais pobres, que é o guru da paz, que é o guru do amor. Mas a Bíblia não mostra Jesus desta forma. Nós precisamos ter a verdadeira revelação de quem é Jesus. Pedro, naquele momento, ele estava diante de um homem, porém um homem sem pecado. A glória de Jesus ali não estava visível a olho nu. Pedro teve a oportunidade de ver a glória de Jesus quando ele esteve no Monte da Transfiguração. Mas naquele momento ele não estava vendo a olho nu a glória de Jesus. Ele estava vendo um homem diante de si. Mas ele recebeu uma revelação dos céus e é isso que nós precisamos receber. E hoje, este Cristo ungido, ele está se manifestando através do seu corpo. E talvez muitas vezes nós tenhamos a dificuldade de enxergar este Cristo naquele homem que está diante de nós, naquela mulher que está diante de nós. Por isso precisamos ter a revelação dos céus para enxergar o Cristo que há em cada irmão. Porque como a humanidade está neste processo ainda de redenção, essa natureza divina ainda está sendo
mostrada em nós, sendo manifestada em nós. Mas ainda temos uma natureza carnal. E às vezes aquele homem, aquela mulher que falou palavras tão ungidas, que mostrou Cristo de uma forma tão clara, de repente, ele manifesta algo da sua carne. E se você não tiver este entendimento, você vai ficar confuso. Vai achar que ele é um hipócrita, vai achar que ele é um fingido. Mas entenda que toda a humanidade está sofrendo este processo de redenção. Então, nós precisamos ter os olhos muito bem apurados e receber a revelação do Pai. E ver o Cristo no seu corpo, o Cristo no seu irmão. Nós então podemos sintetizar que Cristo é plenamente homem e Cristo é plenamente Deus, em uma só pessoa. E é isso que o Pai quer fazer de nós também. Pedro ali estava convivendo com Jesus todos os dias. Ele via Jesus sentir fome, sentir sede, cansaço, angústia. Via Jesus sorrir, via Jesus chorar, via Jesus dormir. Mas mesmo assim ele teve a revelação de que Jesus era o ungido do Pai. Era o Messias que todos estavam esperando. Então, através desse estudo da cristologia, nós veremos que Jesus, ele é plenamente suficiente para nós. Ele é plenamente suficiente para a nossa existência. Mas ele hoje está se revelando através do seu corpo. Em Colossenses 2, de 8 a 10, nós lemos o que diz o apóstolo Paulo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, através de uma doutrina errada, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a divindade estava ali no seu corpo, plenamente. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nós sabemos, segundo a Bíblia, que Deus é Espírito. A Bíblia fala claramente. Mas o apóstolo Paulo está aí afirmando que em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. A obra que o Espírito Santo quer fazer em nós é exatamente essa. Que Cristo habite em nós de uma forma plena, corporalmente. E quando Cristo está em nós de uma forma plena, nós vamos manifestar a sua glória em todos os momentos. Se já tivermos esta plenitude da divindade de Cristo. Mas enquanto não tivermos a plenitude, nós, pertencentes ao corpo de Cristo, poderemos ter momentos onde nós vamos manifestar a glória de Deus e momentos que nós vamos manifestar a nossa própria carne. Mas nós precisamos continuar convivendo com este corpo, nos aperfeiçoando, permitindo que o Espírito Santo nos redima, para que os nossos olhos espirituais sejam cada vez mais abertos, para vermos a Cristo no seu corpo, no nosso irmão. Estamos começando então um novo tema, a doutrina de Cristo. Esse é o primeiro vídeo e vamos dar continuidade. Nos siga, nos acompanhe, ouça, compartilhe e vamos juntos neste conhecimento mais profundo de Cristo e da sua obra. Muito obrigado, me perdoa, a garganta hoje está um pouco difícil, porque eu já fiz uma gravação anterior, mas continuaremos buscando essas verdades da doutrina de Cristo. Muito obrigada e até o próximo domingo, onde nós nos encontraremos. Até lá!